Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais uma das diferentes funções, né, do ciclo da assistência farmacêutica. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre o processo de aquisição. Então, só relembrando, né, nós já falamos de seleção, programação, vamos aqui para aquisição, que seria a terceira etapa do ciclo. Vamos falar então um pouquinho de um hospital público, né, então um hospital público, como eh, comprar os medicamentos, obviamente, né, dentro de rigorosos critérios, ele tem que ter condições de armazenamento adequadas, tem que ter os profissionais capacitados, tudo mais, né, que qualquer outro hospital, teria que ter, deve ter, né, para que ele possa funcionar. Então, assim, não é porque é um hospital público que o tratamento para o hospital como um todo, seja diferente do tratamento dado para um hospital particular. Então, eh, vamos dizer assim, a questão do hospital particular, em relação aos requisitos de funcionamento, e tudo mais que a própria vigilância, né, a própria fiscalização solicita, desse hospital particular, vão ser as mesmas para o hospital público. Então a gente tem que ter aí os melhores medicamentos, os melhores profissionais e a melhor forma de trabalho para que a gente não tenha aquele problema de descontinuidade, né, dos produtos. De repente, em um determinado momento você tem um medicamento, dali a pouco você não tem, faltou por algum motivo e até uma nova compra você vai ficar sem. Então, a gente deve evitar tudo isso, né. E aí começam as grandes diferenças entre um hospital público e um hospital privado. O hospital privado tem autonomia para fazer uma aquisição da forma como foi estabelecida, dentro do hospital. A aquisição vai ser feita uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 15 dias, todos os dias, né, como a gente vê muito nas farmácias de dispensação, o processo de compra diária. Então, na verdade, no hospital privado a gente tem essa vantagem, né, de se determinar uma forma de compra, né, um período de compras, e dessa forma, né, sempre seguir esse período de compras. Então, se, o hospital decide que o melhor seria fazer a compra, em um determinado momento no mês, né, então uma vez por mês, vai ser daquele jeito e tudo vai ser mobilizado para que aconteça daquele jeito. Já num hospital público, a gente já não tem essas, possibilidades, como a gente tem num hospital privado, porque, hã, existem regras, né, para todo o setor público, e essas regras, acabam transformando o processo de compra em algo bastante burocrático. Então, da mesma forma que existe uma regra que vai dizer para quem vai fazer compras lá no hospital: "Olha, você tem que seguir essas regras aqui", essa mesma regra vai seguir para quem vai fazer compra para qualquer setor público. Então, de repente, uma prefeitura, né, vai fazer compras, para o para abastecimento interno da prefeitura de papelaria, então vai precisar passar por esse processo. Ah, precisa comprar caneta, lápis, papel para impressora, tinta de impressora, não sei o quê. Então o processo é o mesmo, a legislação determina que seja feita de uma forma que vai ser exatamente a mesma que vai ser utilizada para comprar o medicamento, que vai ser a mesma que vai ser utilizada para comprar tratores, por exemplo, para para um determinado setor público que precisa de tratores para fazer obras, e assim por diante. Então, a regra é a mesma para todo mundo e então um hospital ele tem que se adequar a essas regras para que isso possa acontecer da melhor forma possível, da forma mais ágil, né, com as melhores ofertas obviamente, né, então ou seja,
pagando o melhor preço. Então, aqui a gente tem uma situação que a própria legislação fala que o setor público não pode jamais ter ligação, eh, financeira, vamos dizer assim, com o setor privado, a não ser que o setor público não consiga se autoabastecer. Então vamos como assim? Como é que é essa situação? Então vamos explicar. Então assim, se o governo, né, se o setor público consegue abastecer o próprio setor público, não se vai procurar, o privado, porque o próprio setor público consegue suprir as necessidades. Então vamos dar um exemplo. Há muitos anos atrás a gente tinha, hã, uma boa quantidade dos produtos que estavam dentro das relações nacionais de medicamento, das Renames, né, a gente tinha esses produtos, a maior parte desses produtos, não todos, mas a maior parte desses produtos, simplesmente produzidos por, indústrias do governo. Então a gente tinha indústrias que faziam a produção desses medicamentos, distribuíam para o governo, que fazia a distribuição lá para as unidades de saúde e, das unidades de saúde e até a mão dos usuários, dos pacientes. Muito bem, então enquanto, o próprio setor público consegue produzir o medicamento, por que que o setor público iria procurar uma indústria de medicamentos privada? Se o próprio sistema público consegue se abastecer, não tem necessidade, né. Então, primeiro, é que o produto acaba ficando muito mais barato para o próprio governo, e se o governo se autossustenta, não tem porquê, de repente, abrir as portas para o setor privado e começar todo um problema, que a gente sabe muito bem, né, de corrupção e tudo mais. Então, antigamente a gente tinha as fábricas, e as fábricas supriam quase que a totalidade dos produtos. Então, praticamente o governo, tinha uma ligação muito pequena com a indústria de medicamentos. Só que o tempo foi passando, as indústrias foram pressionando cada vez mais os governos e os governos foram diminuindo as empresas, as indústrias de medicamentos que a gente tinha no país, que eram públicas, e dessa forma os governos tiveram que começar a comprar mais do setor privado. E a partir desse momento que tiveram que começar a comprar mais do setor privado, passou-se a seguir a mesma lei, né, para que, o setor público precisa então, se utilizar para poder fazer qualquer tipo de compra. Então, da mesma forma que um maquinário vai ser comprado conforme diz a lei, o medicamento passou a ser comprado conforme diz a lei também. E só que esse processo, eh, pode levar um tempo bastante grande. Então, ah, para o setor público é muito mais fácil se fazer compras em volumes maiores, né, para abastecer os hospitais, por tempo maior do que comprar, muitas vezes de mês a mês, porque às vezes um processo, de compra no setor público ele pode demorar 3, 4 meses. Então, não dá para fazer isso de uma forma constante. Então muitas vezes a gente vê no setor público as compras sendo feitas para um ano, por exemplo, né. Então, abre um processo e esse processo então já, solicita medicamentos para um ano, para que não se precise abrir um novo processo, tão rapidamente. Hoje a gente tem um processo de compras, bastante recente. A gente tinha uma lei de 1993, que é a lei das licitações, que depois foi, digamos assim, alguns pontos foram, incorporados a essa a questão das licitações pela lei do pregão de 2002, e surgiu mais uma legislação, Lei do Regime Diferenciado de Contratações de 2011, que estavam funcionando até esse ano.
E agora, esse ano de 2021, ah, se criou uma nova legislação, então a Lei 14.133, que mudou um pouquinho as regras dos processos de compras para o governo, mas de uma certa forma só veio a modernizar o sistema. Por quê? Porque a lei de 1993 não previa que a gente teria computadores, internet, todas essas facilidades, né, toda essa questão que a gente tem hoje. Então, quando se fala nas leis mais antigas de processo de compra, então processo de licitação, era muitas vezes a entrega de uma proposta, e essa proposta escrita em papel e tudo mais, então tinha que entregar essa proposta escrita. Com essa nova legislação, essas questões mais antigas acabaram sendo modernizadas, né? Então, os processos vão ser mais ágeis, porque a proposta pode ser uma proposta enviada por computador, pode ser um arquivo, ao invés de ser folha de papel, né? Então, e algumas outras alterações que, na verdade, acabaram deixando o processo um pouco mais ágil. Ainda é muito novo, né, é muito recente, praticamente a partir de agosto de 2001 que essas mudanças começaram a realmente acontecer, então é um pouco cedo para a gente dizer que realmente foi algo bastante positivo, mas teoricamente é para ser algo bastante positivo mesmo, modernizando todo o processo de aquisição no serviço público. Então, entendam bem que compras no serviço privado são super tranquilas, são super fáceis, é só se estabelecer uma forma de compra, né, uma periodicidade de compra, e o processo flui normalmente. Já no serviço público tem que seguir a lei, né, nesse caso a 14.133, que dá todo o passo a passo de como tem que ser feito, quais as formas diferentes de compra que podem acontecer, casos em que não há necessidade de se fazer esse processo todo, porque existem sempre as exceções, né? Mas de uma forma geral é mais complexo, porque precisa de muita transparência, e para se ter essa transparência, às vezes é preciso ter um processo mais lento e um pouco mais burocrático. Mas, de uma certa forma, isso faz com que a gente tenha um processo, né, um pouco mais demorado, mas um pouquinho mais claro, mais, transparente mesmo, né. Nos dias de hoje a transparência é bem importante. Então, quando a gente fala de aquisição, né, a gente diz que a aquisição de medicamentos é uma das atividades do ciclo da assistência farmacêutica, constituindo-se num conjunto de procedimentos articulados que visam a selecionar o licitante com a proposta mais vantajosa para satisfazer uma determinada necessidade, e assim legitimar a administração a contratar o particular. Então, como eu comentei, né, não se pode ter ligação do público com o privado, do público com o particular, a não ser que, né, o público não consiga suprir essa necessidade. Por isso que fala aqui, né, que esse processo todo tem que ser feito dentro de uma quantidade de regras e passos para, né, chegar lá no final e legitimar a administração a contratar o particular, ou seja, realmente falar: "Não, aqui realmente o processo é necessário, né, então vamos contratar uma empresa particular", certo? Então são vários passos, é um procedimento que tem que ser seguido passo a passo para que chegue lá no final e realmente ocorra essa legitimação, ok? Então, tudo isso, né, o objetivo é contribuir para o abastecimento de medicamentos em quantidade adequada e qualidade assegurada, ao menor custo possível, dentro de uma realidade de mercado, apoiando e promovendo uma terapêutica racional em área e tempos determinados. Ou seja, esse processo, então,
é um processo que, então, o governo, né, quem está fazendo a compra, quem quer fazer a compra, vai dizer: "Olha, empresas que tenham interesse em vender para o governo, nós precisamos de medicamento, nós vamos precisar de medicamento X, Y e Z, que tenha, qualidade assegurada, e queremos que vocês nos mandem as propostas, né, cada empresa nos mande a sua proposta com, o valor que vocês podem, oferecer o medicamento para nós analisarmos qual que seria a proposta mais adequada". E basicamente é isso. Então, o governo tem que, né, quem está fazendo a compra, né, o setor do governo que está fazendo a compra, ele precisa, né, dizer o que que é necessário, né, passar essas informações para as empresas que tenham interesse em vender para o governo, para que essas empresas, então, consigam devolver, e aí que é a proposta, né, que eles precisam fazer, as indústrias vão propor um valor: "Olha, nós podemos vender por tanto", a outra empresa manda uma outra proposta: "Podemos, vender por, tal valor", e assim por diante. Dessa forma, né, esse processo vai garantir para a gente, desculpem, né, para o setor público, que se tenha um abastecimento constante desses medicamentos, né, eh, porém, as empresas que vão vender e aquela que vai ganhar esse processo de licitação, ela precisa saber que ela vai ter que entregar aqueles medicamentos naquele preço, naquele valor, né, que eles determinaram. Porém, não é simplesmente entregar o medicamento e acabou. Não, eles têm que comprovar a qualidade desses medicamentos e têm que comprovar que tem, possibilidade de entregar aquela quantidade também, né. Eh, Já se viu no passado, e não tão passado assim, empresas que entraram num processo de licitação, fizeram lá sua proposta, ganharam a licitação, para entregar uma determinada quantidade de produto, e chegou num determinado momento, eles não tinham todo esse produto para entregar e não entregaram, né. Então, para evitar que o governo leve esse tipo de calote, hoje é necessário que a empresa, inclusive, consiga comprovar que ela tem condições de, entregar aquela quantidade solicitada de medicamento que foi colocado lá na proposta, na solicitação do governo. Então, isso é bastante importante. E outra coisa importante é a questão da qualidade. Não é simplesmente entregar, é entregar com qualidade. Tem que assegurar a qualidade do produto. Requisitos que são importantes relacionados a esse processo de aquisição para que a coisa realmente funcione. Então, para que tudo funcione corretamente, quem vai criar esse processo de aquisição, né, e vai abrir um edital, eh, precisa já ter tem alguns requisitos que têm que estar cumpridos para que a coisa realmente funcione. Que requisitos são esses? Já existia seleção de medicamento, então imaginem, se o governo federal, por exemplo, não tivesse a Rename, de onde que ele ia tirar as informações de que medicamentos que precisa comprar, né, para colocar no edital, dizer: "Olha, nós precisamos do medicamento X, Y e Z". Então, a seleção de medicamentos pronta, existente, é fundamental. A gente não quer dizer, a gente não, o governo não compra só medicamentos, ele compra também materiais, né, então compra produtos para a saúde, os chamados correlatos que a gente conhece tão bem. Então, da mesma forma que é feito uma seleção de medicamentos, que é a Rename, o governo tem que ter também uma seleção desses materiais, desses correlatos.
Então é preciso ter tudo isso já estabelecido, para que eh, o produto possa ser comprado, para poder saber quais são os produtos, na verdade, que precisam ser comprados, né. Terceiro item é a própria programação para compra, então é preciso ter uma programação dizendo: "Vamos precisar comprar o medicamento X, Y e Z, o X nós vamos precisar de tantas mil unidades, o Y de tantas mil unidades e o Z de tantas mil unidades". Isso já tem que estar pronto, né. E uma coisa que é importante também, e que esse item ele vem sendo feito, já há bastante tempo, com o passar do tempo esse item vai sendo tendo cada vez mais informações, é um cadastro, de fornecedores. Então, esse cadastro de fornecedores é um cadastro que o governo tem, que relaciona todos os fornecedores que já, em algum momento venderam para o governo. Então existe um cadastro, vamos dizer assim, geral, né, eh, de todos os fornecedores, seja fornecedor de medicamento, fornecedor de alimento, fornecedor de papelaria, fornecedor de equipamento. Existe um cadastro, nacional com todos os fornecedores que já, em algum momento, já venderam para o governo. E esse cadastro, ele é interessante porque quem está gerenciando um processo de compras, né, depois do processo terminado, ele vai lá e faz uma avaliação do desempenho desse fornecedor. Então, digamos assim que o fornecedor tinha um prazo para entregar e ele não entregou dentro do prazo. Então ele vai ser mal avaliado nesse item, não entrega direito, né, dentro dos prazos. Se ele prometeu entregar, uma certa quantidade e conseguiu entregar só a metade dessa quantidade, ele vai ser mal avaliado. E todo mundo que trabalha com compras, então, dentro do setor público, tem acesso a esse cadastro e, no momento que está sendo feito um novo processo de compra e esse fornecedor ruim entra, né, com uma proposta, ele resolve fazer uma proposta, provavelmente no processo de avaliação desse fornecedor ele vai ser descartado porque eh, já se conhece o fornecedor, já se sabe que ele não é um fornecedor confiável. Então, esses 4 itens são bastante importantes: seleção de medicamentos, seleção dos materiais também, a programação do que precisa ser comprado e o cadastro dos fornecedores. Com isso, se tem, informações suficientes para montar um edital, e esse edital então, ser exposto a público, né, colocado a público, para que as empresas que tenham interesse em vender para o governo consigam acessar esse edital e ver o que está sendo solicitado. Ah, no edital está escrito lá que precisa comprar medicamento X, Y e Z, quantidade X, quantidade Y, quantidade Z. Então, as empresas têm acesso, aí elas analisam: "Ah, nós temos os medicamentos aqui, vamos entrar com uma proposta", e entram com uma proposta, né, "Nós queremos vender por tantos mil reais". A segunda empresa que também está participando, tantos mil reais também. E daí vai ser feito um processo de avaliação e julgamento e vai se chegar a um resultado de, né, um fornecedor que vai ser aquele, então, que vai entregar os medicamentos realmente para o governo. Uma coisa bastante importante é que quem está, preparando todo esse processo, programação de compra e tudo mais, precisa explicar o porquê dessa compra, né, então tem que justificar a necessidade. Então tem que fazer toda uma documentação, justificando essa necessidade para que isso seja avaliado, né, e se for verificado realmente essa necessidade, vai se verificar se tem dinheiro para isso, certo? Então, são alguns passos que vão acontecer aí no meio. Então, precisa se dizer
precisamos desses produtos por isso, por isso, por isso. Vão fazer uma avaliação dessa justificativa, sendo ela positiva, vai se verificar se existe dinheiro para isso. Existindo dinheiro, libera-se esse processo para ir para frente. Fatores que são importantes para que um processo de aquisição seja, digamos assim, exitoso, tenha êxito, tenha um resultado positivo. Então aqueles fatores anteriores que foram falados são importantes, mas tem outros que são bastante importantes também, que são os que estão listados aí: recursos humanos, seleção de fornecedores, sistema de informações, conhecimentos técnicos, administrativos, legais, econômicos e políticos, orçamento e finanças, compras consolidadas e ganho de escala, fornecimento parcelado e acompanhamento do processo de compra. Então são fatores que precisam ser levados em consideração. Vamos falar de cada um deles rapidamente. Recursos humanos, por que é importante? Porque se vocês forem pensar bem, os recursos humanos, né, as pessoas que vão trabalhar dentro desse processo, elas precisam ser muito bem assessoradas. Muitas vezes, o que a gente tem? Num processo, num concurso público, né, muitas vezes, quando se coloca, né, a abertura de uma vaga, essa vaga ela pode ser muito genérica. Às vezes, por exemplo, principalmente nessa área aí de compras, né, geralmente se abre, como os processos de compras não são só para medicamentos, eles são para tudo que o governo precisa, colocam muitas vezes o pessoal da área de direito, da área de economia, da área de administração, que conhecem mais então essa área de compras, né. E daí o que acontece? Se não tem o apoio de um farmacêutico que conheça o medicamento, conheça as diferenças entre os diferentes medicamentos, as diferenças entre os diferentes produtos para a saúde, a coisa não vai muito em frente. Então, só para vocês terem uma noção, assim, hã, se chega lá para um desses responsáveis, né, pelo processo de compra, que é preciso comprar fio para sutura, quando eles forem buscar fio para sutura, né, para ver, descrever melhor qual fio para sutura, eles vão se encontrar aí com uma gama gigantesca de diferentes fios, porque tem fio de aço, tem fio de nylon, tem fio de algodão, tem fio de seda, tem fio, absorvível, que é de material, orgânico. Então, tem uma quantidade gigantesca, sem falar que além das diferentes características do material, tem diferentes espessuras, tem fios que eles vêm já com agulha, outros que não vêm, é um monte de coisa diferente. Então, é importante então que nesses casos eles têm uma assessoria, né, bastante grande dos das características dos produtos que precisam ser comprados, porque senão eles vão levar em conta o quê? Os aspectos burocráticos administrativos, então a questão da burocracia, né, da documentação, eles vão levar em conta os aspectos fiscais, os aspectos econômico-financeiros e os jurídicos, né. Então vamos fazer um bom edital, né, com todo uma avaliação de um advogado para que esse edital não tenha falhas na sua descrição, tudo mais. Vamos ver as questões fiscais, as questões, né, de dinheiro e deixa de lado a questão do medicamento. Então é bastante importante que, se não for um medicamento, um farmacêutico que faça parte dessa equipe, pelo menos que ele assessore esse processo para que a coisa realmente vá em frente. Então, por isso que os recursos humanos são bastante importantes. A seleção de fornecedores, como eu comentei anteriormente, né, existe um sistema
que é feito a qualificação dos fornecedores. O nome desse sistema é Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, SICAF, e nesse sistema, então, cada compra que é feita, né, deve-se fazer a avaliação do fornecedor, né, avaliando o desempenho dele e adicionando isso dentro desse sistema. Então é importante que esse sistema esteja, digamos assim, atualizado, né, e sempre seja preenchida essa qualificação para que facilite o processo de seleção de fornecedores. Sistema de informações, deve-se ter um sistema de informações que seja bastante, digamos assim, bastante eficaz, né, que trabalhe com controle de estoque, relação de produtos, relação de fornecedores, preço de mercado, para que esse sistema auxilie no processo nesse processo todo de aquisição, né. Controle de estoque vai ajudar bastante para determinar qual que é a quantidade de produto que vai ser necessário fazer aquisição. Os produtos em si, né, quando eles estão bem descritos ali, vão ajudar na própria descrição dos produtos. Os próprios fornecedores e principalmente os preços de mercado atuais, né, porque é preciso que nesses processos os preços de mercado sejam respeitados, né. Muitas vezes a gente vê processos aí de aquisição, aonde os fornecedores, na hora de tentar né, tentar vender para o governo, eles colocam o preço dos produtos lá em cima. E se o governo não tem um controle dos preços de mercado, às vezes acaba pagando mais caro. Que mais? Conhecimentos técnicos, administrativos, legais, econômicos e políticos. Então, todos esses conhecimentos são importantes, né, para quem está trabalhando com esse processo de aquisição. Por quê? Conhecimentos técnicos vão ajudar, então, a determinar melhor quais são os produtos que precisam ser comprados. Conhecimentos administrativos vão determinar, então, todo o processo administrativo, documental e tudo mais dessa compra. Conhecimentos legais, né, para que esse processo todo não chegue lá no final e alguém entre na justiça querendo impugnar esse processo de aquisição. Conhecimentos econômicos e políticos também, porque a gente sabe que o dinheiro não necessariamente está disponível a todo momento, então precisa conhecer como que é o processo da questão econômica mesmo, liberação de dinheiro, de verba e tudo mais, e a questão política que, infelizmente, está colocada aí no meio e às vezes a gente precisa trabalhar com essa questão junto de um processo de aquisição, né. Orçamento e finanças é algo também bastante importante. É preciso se saber, né, entender o que é orçamento e entender o que é finança ou financeiro, para que o processo de aquisição seja um processo exitoso também. Porque orçamento digamos que é um planejamento que é feito durante uma vez por ano, né, eh, e que indica que um determinado valor vai ser gasto, por exemplo, para a compra de medicamentos naquele município, naquele estado, ou para compras, na saúde, vamos dizer assim, não exatamente para medicamentos, mas na área da saúde, né. Então isso é planejado e é feito então um orçamento. Isso quer dizer que, então, eh, vai s vai se, eh, vai se ter uma determinada quantidade de dinheiro para fazer compras durante o período de um ano. Isso quer dizer que a qualquer momento esse dinheiro está disponível? Não. Então, o financeiro corresponde ao dinheiro que está em caixa em um determinado momento. Então, não adianta, por exemplo, o governo
ter 100 milhões, né, orçou, né, que vai gastar 100 milhões, em produtos para a saúde, em medicamentos, vamos falar em medicamentos mesmo, né, durante o ano. Isso quer dizer o quê? Que eles vão mobilizar esse dinheiro durante o ano e vão, né, de acordo com as possibilidades, eles vão liberando esse dinheiro. Mas isso não quer dizer que esse dinheiro já está todo disponível. Se de repente é feito orçamento para o ano lá, para medicamento, eh, no dia, vamos dizer aqui que foi dia 31 de dezembro, digamos que fosse ano fiscal e ano, fosse tudo a mesma coisa. 31 de dezembro, então, se determinou que vai ter 1 bilhão de orçamento para compra de medicamentos. Isso não quer dizer que esse dinheiro já está disponível e eu posso gastar 1 bilhão no dia 1º de janeiro. Isso quer dizer simplesmente que vai se arranjar esse dinheiro durante todo o ano, mas isso não quer dizer que no primeiro dia do ano eu já tem esse dinheiro todo disponível. Então tem que se tomar cuidado, né, precisa se nesses processos de aquisição, precisa se verificar se existe dinheiro disponível para aquela compra naquele momento. Que mais? Algo que é bastante interessante, que é feito, eh, de uma forma mais ou menos comum no serviço público, são as chamadas compras consolidadas e ganho de escala. Eu vou, citar um exemplo aqui para vocês, para que é um exemplo muito próximo da gente, para que vocês entendam bem. Então, aqui no estado do Paraná, nós temos 399 municípios. E, se eu não me engano, 397 municípios, resolveram se juntar. Por quê? Porque eles faziam compras individuais, cada um desses municípios fazia compras individuais. E como a quantidade dessas compras acabava sendo uma quantidade pequena, né, e com valores pequenos, não se conseguia fazer uma negociação muito grande em relação a valores, né, nada disso. Então pagava-se muito mais caro. E esses 397 municípios acabaram se juntando e formando um chamado um consórcio. E esse consórcio passou a gerenciar, então, esse processo de compra para todos esses 397 municípios. Ou seja, quando esse consórcio, então, passou a fazer as compras, ao invés de se comprar, sei lá, 1.000 unidades de soro fisiológico lá para o município A, passou-se a comprar milhões de unidades de soro fisiológico para abastecer os 397 municípios. E entre, né, negociar um melhor preço para 1.000 unidades e para milhões de unidades, obviamente, né, quem vai ganhar, vai conseguir fazer um preço melhor é quem vai vender essas milhões de unidades. Consegue-se, então, uma negociação melhor. Então, quando se faz essas compras consolidadas, então vários hospitais ou, eh, vários municípios se juntam para fazer as compras, né, aumenta a quantidade de produto e consegue-se então melhorar os preços. Dessa forma, os, eh, os municípios ou os hospitais acabam, tendo, não que eles tenham lucro, mas eles, gastarão menos e terão mais, recursos disponíveis para outras compras, né. Então isso acaba trazendo 2 vantagens grandes para quem está comprando: paga mais barato e sobra mais dinheiro, né. Então sabe-se que aquele dinheiro que sobrou vai trazer, eh algum outro benefício para o estado, para o hospital, para o município, seja lá quem está fazendo a compra, né. Então, assim, quando se compra, de forma consolidada, se ganha, no resultado final, então chama-se isso de ganho de escala. E se você compra para bastante tempo,
Isso vai, aumentar ainda muito mais a quantidade de produto que vai ser comprado, ou seja, melhora ainda mais a negociação que pode ser feita. Então, como, no serviço público esse processo todo é demorado, ele leva algum tempo, geralmente se compra aí para 12 meses, porque daí se compra uma quantidade maior, né, e se for, compra de vários locais, né, vários municípios, vários hospitais ao mesmo tempo, o ganho é muito maior ainda. Ah, mas e se de repente eu compro, né, para o meu hospital, para um ano inteiro e, sei lá, os produtos vêm com prazo de validade pequeno, às vezes eu tenho medicamento com prazo de validade pequeno e começa a vencer esses produtos. Não, na verdade não tem essa necessidade, a gente pode, dentro do nosso processo de licitação, pedir para que seja feito o fornecimento parcelado. Então eu compro, né, faço o processo de licitação para 12 meses, mas eu peço dentro do próprio documento, do próprio edital, eu posso dizer que, não se vai entregar tudo de uma vez só. Então eu não quero que me entreguem lá 1.000.000 de unidades de soro fisiológico. Eu quero que me entreguem a cada 3 meses, o correspondente àqueles 3 meses. Então é 1.000.000 para 12, vamos, colocar 12.000.000 aqui para ficar mais fácil. Então são 12.000.000 de unidades para 12 meses, né. Então eu não quero que me entreguem 12.000.000 lá no começo do ano, eu quero que me entreguem, só 3.000.000 para que possa me abastecer por 3 meses. Quando esse prazo de 3 meses estiver terminando, eu quero que me entreguem mais 3.000.000, e assim sucessivamente, ou seja, os produtos que vêm, ah, lá no segundo lote, no terceiro lote, no quarto lote, eles vão vir com prazo de validade, mais longo, né, e a possibilidade então de a gente perder esses produtos vai ser cada vez menor. Dessa forma, essa entrega que a gente chama de fornecimento parcelado, essa entrega parcelada vai fazer com que a gente tenha regularidade de estoque, sempre vai estar chegando produto, né. Caso eu perceba, né, lá no meu primeiro trimestre que chegou lá no final, por algum motivo, talvez uma questão sazonal, por exemplo, de época do ano, eu percebi que teve um aumento na procura. De repente, no segundo trimestre, eu posso pedir para, ao invés de mandar, eh, 3.000.000, me mandar 4.000.000 e depois ajustar as outras quantidades nos trimestres seguintes, né. Então eu posso ajustar conforme uma demanda crescente ou decrescente. De repente, eu estou trabalhando com produto sazonal e não está saindo, não saiu muito naquele trimestre, então eu posso pedir para diminuir um pouco a entrega no próximo trimestre também. Imobilização de um volume menor de recursos financeiros. As compras são parceladas e os pagamentos também podem ser parcelados, né. Então, é mais fácil, se trabalhar com isso, porque daí se tem mais tempo de se conseguir todo o recurso financeiro. Realização de um número menor de processos de compra no decorrer do ano, ou seja, a gente faz uma compra por ano, ao invés de ficar fazendo aí uma a cada 3 meses, a cada 4 meses, né. Redução de estoques armazenados, né, então eu não, pelo fato de não me entregarem os 12.000.000 de uma vez só, mas me entregarem 3.000.000 só para um trimestre, eu vou precisar de uma área de armazenamento menor, vou ter aí, menos, es necessidade de menos espaço para que, eu possa armazenar todos esses produtos, né, e dessa forma, eu reduzo os custos de armazenagem, eu não preciso tanto espaço, não preciso tanto funcionário, não preciso gastar tanta luz para manter a temperatura ali dentro de um ambiente menor e assim por diante, né. Outro, outra vantagem é o medicamento sempre com prazo de validade favorável e execução financeira planejada e gradual, ou seja, eh, pode-se então se trabalhar com mais tranquilidade em relação
a forma de se conseguir esse dinheiro e entregar esse dinheiro de uma forma gradual também para o nosso fornecedor. E por último, o acompanhamento do processo de compra também é bastante importante para que se consiga ter um processo adequado, com data de início e data de final correto. Então é preciso acompanhar todo esse processo, né, de uma forma muito próxima para evitar, por exemplo, que a gente tenha problemas de entrega de produtos, né. Então, foi feito o processo de compra, o fornecedor foi escolhido e o fornecedor, então, tem um determinado prazo para começar a entregar os medicamentos. Então, ele vai entregar, eh uma parte a cada trimestre, né. Então, é preciso ficar atento, né, acompanhar esse processo todo, o processo de entrega, sempre verificando lá com o fornecedor como é que está a situação, porque se ele começar a atrasar a entrega, o que que vai acontecer? A gente vai começar a ter problemas dentro da nossa área de armazenamento. De repente pode começar a faltar produto e a gente não quer que isso aconteça, então nós vamos ficar muito em cima do nosso fornecedor, né, para que ele faça as entregas dentro dos prazos estabelecidos e ninguém, tenha nenhum tipo de problema com isso. Então, basicamente, aqui a gente falou dos processos de aquisição, do processo de aquisição como um todo. É um processo no serviço público burocrático, mas que, hoje, com essa nova legislação, eu acredito que vai ficar mais rápido e mais transparente ainda do que ele tem que ser e precisa ser até os dias de hoje, ok? Então, semana que vem a gente volta a conversar. Próxima aula a gente volta a conversar com mais uma etapa do ciclo da assistência farmacêutica. Tchau, gente, e até mais.